Mário Nogueira apresentou em Tomar o livro O Futuro da Escola Pública. O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, que até é natural da cidade do Nabão, fez esta apresentação no edifício da Ex-Junta de Santa Maria dos Olivais. Anabela Mota, professora do ensino especial, fez a introdução à publicação, destacando alguns dos seus aspectos. Sobre o livro O Futuro da Escola Pública, Mário Nogueira abordou depois alguns dos aspectos que considera colocam em causa o futuro da escola pública, assim como de outros serviços públicos. Registro para esta sessão, que começou com as palavras de Paulo Macedo, membro da Assembleia Municipal de Tomar. Eu queria dizer, antes de mais, que estamos a fazer o lançamento precisamente em 2015, início de 2015, quando terminámos em 2014 de comemorar, logicamente, os 40 anos da nossa Revolução de Abril e 38 anos da Constituição da República Portuguesa. E é precisamente na Constituição da República Portuguesa que está consignado a defesa da escola pública. E é por aí que temos que pensar no que é que está a acontecer à escola pública. Eu, enquanto docente, sinto isso todos os dias e todos os que aqui estão presentes também o sentem, o que tem acontecido à escola pública nestes últimos anos. E o grande papel que todos nós, docentes e não docentes, temos para que consigamos impedir que isso venha a acontecer no futuro. Eu penso que depois o Mário Nogueira irá falar sobre o assunto, mas é pensar efetivamente que importantes realizações foram feitas em Portugal após o 25 de Abril, a escola pública é uma delas, e todos nós sentimos isso. E aqui em Tomar ainda muito mais. Eu tinha feito um textinho para fazer-se uma apresentação formal nos sítios todos, mas cada sítio onde chego, alguém faz uma apresentação que não tem nada a ver com o outro, e depois quem ganha-me aquilo tudo, eu acabo por ter que tomar umas notas para poder dizer mais ou menos algumas coisas que, pronto, sobre o livro, e não falando muito porque é evidente que agora as pessoas é que vão ler e fazer o seu juízo. Dizer-vos também que o senhor, esta editora, começar por aqui, agradecer à Junta de Freguesia a disponibilidade e, portanto, a cedência das instalações para podermos estar aqui. Fico muito contente porque ainda é a minha Junta de Freguesia, porque eu, quando saí daqui, isto ainda era uma Junta de Freguesia, não eram duas Juntas de Freguesia, e, portanto, acho que é bom estar aqui, aliás, muito perto de casa. Gostaria, claro, de hoje poder ter aqui mais uma pessoa que não pode estar, mas as coisas são assim e, como diz o outro, a vida continua e cá estamos nós para dar seguimento nesta sessão de apresentação deste livro. Também dizer que um dos motivos que me levou a escolher o desafio, porque assim, às vezes nestas sessões, não é? Uma das coisas que, quando aparece comunicação social, jornalistas, jovens, como é o caso desta iniciativa Jovem aqui em Tomar, da Tomar TV, a primeira coisa que me perguntam é, então, como é que pensou, ou quando é que pensou escrever este livro? É coisa que nunca me passou pela cabeça, quero dizer sinceramente, nunca me lembrei disso porque nem tenho tempo. Mas um dia aparece-me o senhor Assírio Bacelar, lá na FANPROF, e portanto, professor, você não quer aí escrever um livro e tal sobre estas coisas da escola pública, eu quero fazer uma coleção e tal, vários temas, a justiça, que também agora saiu na coleção, o futuro das religiões, que também pelo Miguel Real, o futuro da guerra, com o almirante, como é que está, o Loureiro dos Santos, o comandante-general Loureiro dos Santos, eu nunca percebi nada disso, como podem testemunhar aqui das patentes, mas pronto, o general Loureiro dos Santos, e eu disse assim, podemos ver isto, mas quem é o senhor? Eu não conhecia nada nenhum. E fiquei logo agradado por uma coisa, porque eu acho que todos aqueles que resistem merecem logo a nossa simpatia. E, na verdade, o Sr. Assírio Bacelar era um dos sócios de uma editora de referência, e muito conhecida, a Síria Alvim, não é? O Sr. Alvim faleceu, e pronto, e depois naquela coisa dos herdeiros, eles acabaram por vender à multinacional dos livros e das livrarias a Leia, não é? E ele disse, não fazer isso, eu quero manter a minha autonomia, quero continuar a editar o que me apetece e nos termos em que quero, e portanto não vou por aí, e não foi. E o senhor, e apesar de já de alguma idade avançada, decidiu resistir a este papão das livrarias e criar com os seus colaboradores, neste caso quase familiares e mais algumas pessoas, uma nova editora, Nova Vega, portanto, e eu disse, só isso já me começa a agradar, vamos lá então pensar no segundo. Depois também lhe disse assim, então, e isso é para escrever muita coisa e tal, e ele dizia assim, não, isso é só para aí 200 mil caracteres. Eu aí assustou-me, porque eu cada vez que faço um texto
para a nossa revista, ou para algum sítio, ou para os jornais, e eles dizem, professor, se tiver mais de 3.000, aliás, na minha coluninha, no Correio da Manhã, quinzenal, neste momento são 1.035, que eu agora até já me habituei um bocado, porque o meu esforço inicial nem era escrever 1.035, era passar para 1.035 o que tinha escrito antes, né? Pronto, mas depois aprende-se, na verdade, e às vezes até somos levados a concluir que em 1035 caracteres conseguimos passar uma mensagem que, estando num texto de 4.000, ninguém lia, né? Pronto, e portanto habituamos a isto tudo, e quando nos dizem 200.000, 180.000, pronto, mas depois isto é como tudo, não é? Começa-se a escrever, chega-se num instante, isto é como deixar de fumar, eu acho, chega-se num instante aos 70.000, aqui vai verdade. Depois há ali um bocado a marcar passo, parece que não anda, por muito que se escreva aqui nunca mais passa, e depois parar é uma chatice, porque depois já temos que mesmo parar e ainda falta dizer uma série de coisas. Portanto, a experiência foi boa, e eu também, sinceramente, como já tenho um filho, já escrevi um livro, e aqui na escola primária nós plantávamos árvores no dia da primavera, eu acho que já não vou fazer mais nada, nenhuma destas coisas, mas também já fiz todas, não é? E portanto, acho que aí está mais ou menos arrumado. Depois podemos ver isto, mas quem é o senhor? Eu não conhecia nada nenhum. E fiquei logo agradado por uma coisa, porque eu acho que todos aqueles que resistem merecem logo a nossa simpatia. E, na verdade, o Sr. Assírio Bacelar era um dos sócios de uma editora de referência, e muito conhecida, a Síria Alvim, não é? O Sr. Alvim faleceu, e pronto, e depois naquela coisa dos herdeiros, eles acabaram por vender à multinacional dos livros e das livrarias a Leia, não é? E ele disse, não, eu não quero fazer isso, eu quero manter a minha autonomia, quero continuar a editar o que me apetece e nos termos em que quero, e portanto não vou por aí, não foi. E o senhor, e apesar de já de alguma idade avançada, decidiu resistir a este papão das livrarias e criar com os seus colaboradores, neste caso quase familiares e mais algumas pessoas, uma nova editora, Nova Vega, portanto, e eu disse, só isso já me começa a agradar, vamos lá então pensar no segundo. Depois também lhe disse assim, então, e isso é para escrever muita coisa e tal, e ele dizia assim, não, isso é só para aí 200.000 caracteres. Eu aí assustou-me, porque eu cada vez que faço um texto para a nossa revista, ou para algum sítio, ou para os jornais, eles dizem, professor, se tiver mais de 3.000, aliás, na minha coluninha, no Correio da Manhã, quinzenal, neste momento são 1.035, que eu agora até já me habituei um bocado, porque o meu esforço inicial nem era escrever 1.035, era passar para 1.035 o que tinha escrito antes, né? Pronto, mas depois aprende-se, na verdade, e às vezes até somos levados a concluir que em 1035 caracteres conseguimos passar uma mensagem que, estando num texto de 4.000, ninguém lia, né? Pronto, e portanto habituamos a isto tudo, e quando nos dizem 200.000, 180.000, pronto, mas depois isto é como tudo, não é? Começa-se a escrever, chega-se num instante, isto é como deixar de fumar, eu acho, chega-se num instante aos 70.000, aqui vai verdade. Depois há ali um bocado a marcar passo, parece que não anda, por muito que se escreva aqui nunca mais passa, e depois parar é uma chatice, porque depois já temos que mesmo parar e ainda falta dizer uma série de coisas. Portanto, a experiência foi boa, e eu também, sinceramente, como já tenho um filho, já escrevi um livro, e aqui na escola primária nós plantávamos árvores no dia da primavera, eu acho que já não vou fazer mais nada, nenhuma destas coisas, mas também já fiz todas, né? E portanto, acho que aí está mais ou menos arrumado. Principalmente foi o meu professor de Educação Física, sempre à rasca dos joelhos, né? Ainda tenho isso. Tinha uma coisa boa, que é Sporting, e tinha outras também, como é evidente, tinha muitas até. Depois da tropa, que aliás até me trouxe agora aqui, uma foto que eu já nem me lembrava, já lhe perdi, e amigos aqui da terra, e do trabalho sindical, e da escola, e o João Simões também, que tem sido um grande amigo também nosso, meu e da família, e portanto eu acho que esta é uma ação diferente das outras todas, e portanto acho que estou mais à vontade para mandar assim 2 ou 3 bocas, mesmo que não sejam as que devia, mas serão certamente. Porque da escola pública, já agora eu acho que também há uma coisa que eu acho que era importante dizer-vos, porque um dos problemas que eu tive logo desde o início foi, mas eu não tenho jeito para isso, porque depois a pessoa tem um livro, vende um livro, as pessoas dizem, vende um livro e tal, vai fazer, eu não quero dinheiro nenhum, o meu ganho, o meu lucro é poder dizer num livro aquilo que eu penso desta gente tem nada aqui a destruir a escola pública, tanto só isso, professor, mas isto é muito complicado, tem que haver um contrato e tal, tem que haver aqui uma parte, então eu disse, está bem, então vamos encontrar uma causa social qualquer, solidária, não necessariamente social, seria sempre, mas solidária para a receita do livro. E encontrei, eu quando acabei isto, eu sei para umas 3 ou 4 da manhã de um dia qualquer, no mês de agosto, olhando para a televisão, via
aquela desgraçada cena de crianças palestinianas, 400 crianças palestinianas assassinadas à bomba, não é? Algumas delas com bombardeamentos que destruíram na Palestina, na faixa de Gaza, sobretudo 250 escolas, a boa parte delas quando estavam lá dentro, os professores e os alunos, não é? Aliás, não era por acaso que era nessa altura. E claro, nós não vamos dar um grande contributo, ainda assim já vamos na segunda edição e aquilo que a editora aceitou, e é isso que vamos fazer e que estamos a fazer e que já falámos, é que a receita do livro, toda a receita do livro que vá para além daquilo que são os custos de edição, serão entregues na Embaixada da Palestina. É um contributo modesto, como é evidente, tendo em conta o que ali aconteceu, mas ainda assim, e para quem já passou por bandas daquelas, eu no caso da Palestina e de Gaza não estive, mas já estive no Saara Ocidental, nos acampamentos que há 40 anos, 39. Ali existem, com de facto escolas, eu estava a ver como é que é possível, de uma organização do ponto de vista social extraordinário que eles, por exemplo, naquele Saara Ocidental, conseguiram com escolas, com jardins de infância no meio do deserto, em acampamentos absolutamente precários, em que até nos custava, a mim custava-me de manhã, mas lavarmos, porque nós víamos que a água que eles usavam, precisavam dela para beber, e nós, pronto, mas era o mínimo, não era? Assim, com uma latinha e tal. E, de facto, numa situação tão precária, eles conseguiram, por exemplo, construir uma escola, pública ali, claro, também, em que, inclusivamente, e ali os espanhóis e os professores espanhóis davam muito apoio, tinham, inclusivamente, salas de educação especial, até verdade, com professores, neste caso, sarauís, que eram de língua gestual e que tinham alunos bonitos, surdos, e que trabalhavam com eles, e, de facto, em qualquer situação, por mais precária que seja, é sempre possível fazer coisas.